O Mundo Vulca e a CTV foram criados para ensinar de forma clara e prática os fundamentos, os processos e as boas práticas da vulcanização aplicados à realidade do campo. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um VulcaCast, Vulcanização na Prática. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por estarem ouvindo, acompanhando e compartilhando esse conteúdo. Turma, no nosso último episódio, nós falamos sobre o inimigo invisível da emenda. Falamos muito sobre controles ambientais e como esses controles impactam diretamente a qualidade das emendas que nós realizamos. Só que o nosso conteúdo terminou com uma pergunta. Como inspeções não destrutivas estão colaborando com o desempenho das correias transportadoras? Vamos escutar esse trechinho novamente. Nossa análise focou muito em como prevenir os defeitos, o que é fascinante, mas isso me leva a uma última questão, algo para a gente pensar. Diga! Considerando que muitas dessas falhas que a gente descreveu como uma bolha interna ou uma adesão incompleta são completamente invisíveis a olho nu depois que a emenda está pronta, como será que as tecnologias de teste não destrutivo, tipo ultrassom industrial ou radiografia, estão começando a ser usadas no campo para inspecionar e certificar a qualidade interna dessas emendas antes de liberar a correia para operar? Isso muda o jogo da garantia de qualidade. Então, turma, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Inspeções não destrutivas. Como essas inspeções estão contribuindo com a qualidade operacional de transportadores de correias e emendas. E eu te faço um convite. Compartilhe esse conteúdo com pelo menos uma pessoa. Só uma pessoa. Se cada um fizer isso, o nosso objetivo ele foi alcançado. Que é, conhecimento técnico só gera resultado quando é compartilhado. Fique com o conteúdo, é um conteúdo de muito valor. Comenta aqui embaixo depois se na sua área tem algum tipo de inspeção não destrutiva e se essa inspeção ela tem trago algum resultado positivo para vocês. Eu tenho certeza que sim. O conteúdo é muito bom, é de muito valor, então aproveitem. Um abraço, até daqui a pouco. Imagine a seguinte cena. Esteiras transportadoras gigantescas operando incansavelmente, tipo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aquela rotina pesada mesmo, né? Exato. Para quem nos ouve e já conhece um pouco de chão de fábrica ou daquela rotina insana de mineração, a imagem é bem clara. Estamos falando daquelas verdadeiras veias de aço e borracha que cortam o coração das operações. Serpenteando por fábricas de cimento colossais, indústrias alimentícias. Isso, e mantém tudo isso em movimento. A regra do jogo é simples e brutal. Se essas esteiras param, a produção inteira colapsa. O caos logístico e o prejuízo financeiro são, assim, imediatos. Não tem meio termo. Não tem. E o grande desafio sempre foi o elemento surpresa. Como evitar que esses monstros mecânicos, que muitas vezes têm quilômetros de extensão, quebrem do nada. E é exatamente isso que a gente vai explorar na nossa análise detalhada de hoje. Exatamente. A importância de estarmos um passo à frente dessa quebra simplesmente não pode ser subestimada. A nossa missão de hoje é mergulhar na tecnologia que viabilizou uma transição fundamental na indústria. Sair do escuro, né? Sair do escuro total. Estamos falando da morte daquela manutenção corretiva clássica. Aquela atitude de cruzar os braços e esperar o equipamento estourar para só então correr atrás do prejuízo. O que deve ser desesperador para um gerente de planta. Nossa, com certeza. Mas o que temos hoje é a era da manutenção preditiva levada ao extremo. A indústria abandonou a adivinhação de vez. O que vamos discutir aqui hoje são verdadeiros superpoderes sensoriais. Gostei do termo. É bem isso mesmo. São métodos de inspeção não destrutiva que conseguem ler a integridade de uma correia em tempo real. Eles descobrem falhas minúsculas enquanto o processo produtivo continua operando, sabe, em velocidade máxima.
Ok, vamos desempacotar isso, porque a primeira tecnologia da nossa lista parece tipo o roteiro de ficção científica total, mas é pura física aplicada no ambiente mais inóspito possível. Física pura. Estamos falando de usar o som para enxergar através da borracha, especificamente os sensores ultrassônicos. Por exemplo, a gente tem equipamentos como aquele modelo da Pepper mais Fuchs, o UC530GM. Sim, um clássico dessa área. A ideia básica é instalar um emissor ali mesmo, sob a correia ou sobre ela, e ele dispara pulsos de som de altíssima frequência. Contra a borracha. O som bate e volta. Se a correia estiver perfeitinha, com a espessura original, o eco volta de um jeito super previsível. Perfeito, e a alteração desse eco é que conta a história toda. Se esse pulso sonoro esbarrar em uma variação mínima de espessura, um desgaste prematuro ou até uma microfissura interna, o padrão da onda refletida muda completamente. E o sistema pega isso na hora. Na mesma hora. O sistema lê essa interrupção e entende que ali tem um problema. O que é fascinante aqui é o nível absurdo de precisão que esse método alcança hoje em dia, mesmo em correios super extensas. Tem aquele cabeçote da Sonatest, o SiteScan, que a BCND usa para escaneamento automático, né? Esse mesmo. É um equipamento incrível. E não é um teste empírico, é um procedimento estritamente regulamentado. As normas, como a ABNT-NBR 16977 de 2021, são extremamente rígidas. Elas dizem exatamente como medir a espessura da borracha usando ultrassom em ambientes industriais, né? Exato. Exigindo que se opere em frequências altíssimas, geralmente lá na casa dos megahertz. Mas aí entra uma questão prática que me deixou muito curioso lendo os materiais. Para que o aparelho saiba interpretar o eco, ele precisa saber a velocidade do som, certo? E o som não viaja na borracha do mesmo jeito que viaja no ar. De jeito nenhum. E esse é o grande pulo do gato na calibração desses sistemas. Antes de começar a monitorar, os técnicos precisam calibrar a velocidade do som especificamente para aquele tipo de borracha da esteira. E olha a velocidade da coisa, o som viaja nessa borracha industrial variando entre 1.350 a quase 1.900 metros por segundo. Caramba! 1.900 metros por segundo? É muito rápido. Aí o sistema joga essa velocidade na equação, cruza com o tempo de retorno do eco e a partir dessas medições contínuas, ele consegue traçar uma curva de desgaste. Ou seja, ele avisa para o operador, olha, nesse ritmo de perda de espessura, essa correia vai romper daqui a 4 meses e 2 dias. É de explodir a cabeça pensar no som viajando a quase 2 km por segundo no meio de todo aquele barulho industrial ensurdecedor. Mas, assim, sendo bem realista e pensando no cenário de uma mineração pesada ou de uma fábrica de cimento. Aquele ambiente limpinho, né? Pois é, a teoria é linda, mas na prática a correia tá suja, tremendo horrores, coberta de poeira e lama. O ultrassom consegue mesmo lidar com isso de forma confiável? Essa é uma ponderação excelente e toca exatamente no calcanhar de Aquiles da tecnologia. Sabe quando a gente vai fazer um exame de ultrassom médico e precisa daquele gel gelado na pele? Sim, para a onda não se perder. Exatamente, para o som não se perder no ar. O ultrassom industrial sofre do mesmíssimo mal. Ele precisa do que a gente chama na engenharia de acoplamento. Na prática, o sensor precisa de uma fina camada de água, ou gel, constante entre ele e a correia para a onda sonora penetrar na borracha. Então se faltar água ali, a leitura já era. Já era. Se houver muita sujeira ou se a vibração afastar o sensor por uma fração mínima de milímetro, a leitura falha. E tem um outro detalhe crucial nessa história toda. O ultrassom é maravilhoso para ler a borracha, mas ele é praticamente cego para metais. E isso é um problema enorme. Porque nas operações mais pesadas, a correia não é feita só de borracha. Se a gente pensar naquelas esteiras da mineração que transportam, sei lá, toneladas de minério de ferro por hora, elas têm um esqueleto inteiro de cabos de aço lá dentro. A alma de aço, como a gente chama. Isso. E se o som bate no aço, o que acontece? Ele simplesmente reflete de volta de forma toda confusa ou não consegue penetrar profundamente para avaliar a integridade estrutural do cabo. Para essas correias com alma metálica, o ultrassom resolve só a casca. Ele diz que a borracha está bem,
mas o esqueleto pode estar literalmente apodrecendo lá dentro. É aí que a engenharia precisou dar um passo além e trazer a inspeção eletromagnética para o jogo. Exato. Para ler esse aço invisível, a gente troca o som pelo eletromagnetismo. Uma das técnicas pioneiras é o uso de correntes parasitas. Que é usado em equipamentos como aquele Introcom, criado lá em 2004, não é? Esse mesmo. É um clássico. De forma bem simplificada, o equipamento gera um campo magnético que induz pequenas correntes elétricas dentro dos cabos de aço que estão passando em alta velocidade. É como se fossem pequenas ondulações na água. Espera, então o sistema cria uma corrente elétrica no próprio cabo da esteira enquanto ela está rodando a toda velocidade. Isso. E a sacada é observar justamente como essa corrente se comporta lá dentro. Se o cabo de aço estiver perfeitinho, a corrente flui de um jeito suave. Mas, se o cabo tiver um fiozinho que seja rompido, ou pior, se estiver sofrendo de corrosão por pitch... Pausa rápida aqui. Corrosão por pitch, para quem não está muito familiarizado, é basicamente quando a ferrugem não age na superfície de forma uniforme, né? Ela cria pequenos buracos profundos como se fossem cáries corroendo o aço por dentro, certo? Excelente definição, é como uma cárie profunda mesmo. E a corrosão por pitch é perigosíssima porque ela compromete a resistência estrutural do cabo, sem necessariamente alterar o diâmetro externo dele. Você olha por fora e parece intacto. Exatamente. Mas quando a corrente parasita esbarra nessa cárie ou num fio rompido, o padrão elétrico se deforma na hora. O sensor do Introcom capta essa deformação instantaneamente, mesmo inspecionando quilômetros de correia sem parar. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque além dessas correntes parasitas, a gente tem a técnica de vazamento de fluxo magnético, que a galera da área conhece muito pela sigla MFL. Sim, Magnetic Flux Leakage. Isso. E para quem está ouvindo conseguir visualizar isso bem, imaginem um cano perfeito onde a água flui de maneira contínua com bastante pressão. Se a parede desse cano tiver um furinho ou estiver mais fina em algum ponto, a água vai vazar por ali. É inevitável. É a lei da menor resistência. O princípio do MFL é muito parecido com isso, mas no lugar da água, a gente tem o magnetismo fluindo. Essa analogia do cano de água é fantástica para ilustrar o MFL. Na prática, você coloca ímãs superpoderosos perto da correia, o que satura os cabos de aço internos com um campo magnético denso. O magnetismo viaja por dentro do aço exatamente como água no cano. E se o aço estiver intacto, o fluxo magnético segue reto. Não sai do cabo de jeito nenhum. Nem 1 milímetro. Mas se o cabo estiver com desgastado por abrasão interna ou com aquela corrosão que a gente falou, o campo magnético literalmente vaza para fora do cabo de aço. O sensor fica ali de plantão nas laterais e quando ele capta esse campo magnético do lado de fora da correia... Ele sabe na hora que tem um defeito ali dentro. E o que eu achei mais impressionante lendo sobre isso é a precisão. O software não apenas diz que tem um problema, ele consegue quantificar a parada. Ele cruza os dados e alerta tipo, atenção, o cabo na seção X perdeu 20% da massa metálica, ou 40%. Ele dá o tamanho exato do estrago que está invisível. É o equivalente a uma visão de raio-x que quantifica a perda de material em tempo real. E a robustez dessa tecnologia, do MFL, é tão grande que ela nem é exclusiva de esteiras. Esse mesmo princípio segue normas internacionais rigorosíssimas, tipo a ASTM E1571, a IN 12927 e até a API 653. Essa API 653 é aquela usada para tanque de armazenamento, né? Essa mesma. Eles usam o MFL para garantir a segurança de teleféricos na Europa, cabos de elevadores daquelas minas super profundas e para inspecionar o fundo de tanques gigantescos de combustível. Se a norma confia no MFL para evitar que um tanque de petróleo gigante vaze, dá para ter uma ideia do nível de confiabilidade do sistema nas esteiras. Com certeza. Mas tem um detalhe importante aí que a gente não pode ignorar de jeito nenhum. Isso deve custar uma verdadeira fortuna, não? E me parece ter uma limitação óbvia também por causa do magnetismo. Você tocou nas duas grandes feridas do MFL aí. Primeiro, a limitação física. Ele só funciona em materiais ferromagnéticos. Ponto. Se a sua fábrica usa correias de lona, de tecido ou com aqueles reforços de materiais sintéticos tipo Kevlar, O equipamento não serve para nada. vira um peso de papel caríssimo.
Ele é totalmente inútil porque não há magnetismo para fluir no quevar. E segundo, é um equipamento de custo elevadíssimo. Não é só ir lá e comprar o sensor. Exige uma infraestrutura de processamento de dados super robusta e técnicos altamente especializados para calibrar tudo. Eles têm que usar amostras de cabos rompidos para ensinar o software a ler os vazamentos corretamente. É um investimento altíssimo mesmo. O que nos leva a uma mudança de marcha bem interessante agora. Porque a gente está falando de equipamentos que parecem ter saído da NASA, né, caríssimos, hipercomplexos, mas o chão de fábrica também é feito de soluções geniais que são muito mais simples e baratas e que evitam desastres colossais todos os dias. Com certeza, a simplicidade salva. Eu estou falando dos verdadeiros heróis operários da automação, que são os sensores indutivos de proximidade, como aquele NBN40 da Petromais-Fuchs, por exemplo. Ah, os sentinelas do alinhamento. Esses são fundamentais em qualquer planta. Diferente do ultrassom ou do scanner magnético que tentam vasculhar a alma e a textura da correia o tempo todo, os sensores indutivos são colocados estrategicamente nas bordas da estrutura metálica. A única missão da vida deles é vigiar a posição lateral da esteira. Exato. Eles ficam lá paradinhos nas laterais. Eles emitem um campo eletromagnético bem curtinho e ficam sentindo a presença do metal da correia passando por eles. Se a correia começa a fugir do centro, o que é um perigo absurdo, porque se ela deslizar para o lado, começa a raspar na estrutura de metal, desfiar e até derramar toneladas de material no chão. Um desastre total. Pois é. Quando ela foge, o sensor indutivo percebe que o metal se afastou daquele campo curtinho. O sinal cai e ele grita para o painel de controle na mesma hora, apontando o desalinhamento. E a grande vantagem tecnológica aqui é a durabilidade extrema desses bichinhos. Como eles funcionam por indução eletromagnética simples e não dependem de luz ou de som, eles podem ser completamente soterrados por poeira de carvão, banhados em lama pesada ou operar sob umidade extrema que não estão nem aí. Continuam funcionando intactos. São os tanques de guerra da automação. Totalmente. Além disso, variações desses mesmos sensores são usadas de forma super inteligente para medir a velocidade da esteira. Eles ficam fixos ali perto das polias, apenas contando os parafusos ou os fixadores metálicos que passam voando por eles. É uma matemática simples, baratíssima e incrivelmente eficaz para saber a velocidade real da linha. Então, com os sensores indutivos, a gente garante que a correia está no lugar certo e na velocidade certa. Mas e o resto da máquina? Porque a correia não flutua no ar mágico, né? Longe disso. E ela corre sobre milhares de rolos metálicos, é puxada por tambores gigantes e motores monstruosos. Se um desses rolamentos trava no meio da madrugada, não adianta a borracha da esteira estar perfeita. A correia vai ser rasgada ao meio pela pura força bruta do motor puxando contra o rolamento travado. E é exatamente nesse ponto que a estratégia de inspeção precisa sair do foco exclusivo na correia e olhar para o ecossistema mecânico ao redor dela. E para isso, a tecnologia que está mudando o jogo nas plantas é a termografia infravermelha. Visão de calor. Visão de calor. Pense o seguinte, antes de qualquer componente mecânico falhar e quebrar, ele reclama. E a forma como uma máquina reclama é gerando atrito anormal. E atrito sempre gera calor. O que a termografia faz é abandonar a tentativa de achar o defeito visualmente e, em vez disso, procurar pela febre do maquinário. Eu achei essa sacada simplesmente genial. Usando as câmeras térmicas industriais, a equipe não está lá procurando um corte na esteira. A câmera olha para a linha de produção inteira e vê um mar de cores frias na tela, tons de azuis e verdes. Mas, de repente, no meio de 1000 roletes iguaizinhos, um único rolamento brilha num vermelho e amarelo intensos no monitor. Exato, é um ponto quente totalmente isolado. O rolamento pode até estar girando aparentemente normal a olho nu, não está fazendo barulho bizarro ainda, não travou, mas a câmera térmica dedura que a lubrificação ali dentro já acabou ou que as esferas de metal estão começando a se esmigalhar. É tipo prever o futuro. E a economia que isso gera é imensurável para a indústria. Tem até artigos recentes mostrando o sucesso gigantesco da termografia no setor de coque, salvando milhões. Imagina o operador vendo esse ponto quente no painel. Ele agenda uma parada rápida programada lá na troca de turno da equipe, o mecânico vai lá, tranquilamente, e troca um rolamento que custa algumas centenas de reais. Sem estresse nenhum. Sem estresse. Se não fosse a câmera térmica, esse rolamento ia continuar rodando, ia aquecer até travar completamente.
A esteira em alta velocidade ia passar e raspar nesse metal travado, rasgando a borracha de fora a fora, causando um prejuízo na casa dos milhões e parando a operação inteira por dias a fio. O calor entrega o problema semanas antes dele de fato acontecer. Sem dúvida. A aplicação consistente de termografia prolonga absurdamente a vida útil do sistema inteiro, o que nos conduz de forma muito natural para a fronteira mais moderna dessa nossa discussão toda. A inteligência artificial, claro. Ela mesma. Porque, historicamente, você precisava de um técnico andando quilômetros e quilômetros ao lado da esteira com uma câmera térmica na mão ou segurando aparelho de ultrassom. A grande virada de chave da indústria 4.0 é automatizar esses olhos. É pegar as clássicas redes de câmeras de segurança, sabe? Os sistemas de CFTV que já existem aos montes em qualquer planta industrial e transformá-los em inspetores implacáveis. E como você transforma uma câmera comum, uma câmera burra, num fiscal de qualidade de alto nível? Adicionando IA e visão computacional. Isso já está acontecendo forte hoje, especialmente no setor de manufatura e alimentício, com sistemas como o da Vision Platform.ai. Exatamente! A ideia é plugar os feeds de vídeo contínuos dessas câmeras em plataformas de IA que não piscam, não cansam e não se distraem com barulho. O algoritmo fica ali, analisando a superfície da correia em tempo real, rodando a 30 ou 60 quadros por segundo ininterruptamente. Se conectarmos isso ao cenário geral da manutenção, o poder computacional envolvido é espantoso. A IA é treinada para reconhecer padrões visuais de anomalias com uma precisão assustadora. Ela vasculha a imagem em busca de bordas desfiadas, pequenos cortes na lona, emendas que estão apenas começando a abrir e até acúmulo de material úmido grudado na esteira que não deveria estar ali. Assim que ela detecta qualquer coisa fora do padrão normal, ela sinaliza no painel do operador com um contorno vermelho enorme na tela. É a capacidade de evolução temporal. A câmera não apenas relata, tipo, olha, tem um corte aqui hoje. Como é um sistema baseado inteiramente em dados, a IA fotografa e arquiva esse pequeno rasgo. No dia seguinte, ela mede de novo. Na outra semana, de novo. Ela cria um histórico evolutivo do dano. Isso. Ela cruza o crescimento visual desse rasgo com os dados de velocidade e tensão da correia e entrega a previsão mastigada. Baseado no histórico, esse corte superficial vai virar uma ruptura total em exatos 15 dias. São olhos que aprendem com o desgaste ao longo do tempo. A promessa da IA é realmente revolucionária, mas a gente precisa colocar os pés no chão um pouquinho e olhar para os desafios reais da implementação disso, que, convenhamos, não são poucos no chão de fábrica. Nem tudo é perfeito. O maior pesadelo da visão computacional aplicada à indústria pesada atende pelo nome de falso positivo. O algoritmo é muito inteligente, sim, mas ele pode ser facilmente enganado pelo ambiente agressivo ao redor. Ah, claro, faz todo sentido. Imagina uma esteira transportando minério escuro ou carvão. Aí cai um pedaço de lama mais escuro e gruda na superfície da esteira. Para a câmera, aquilo ali tem o contraste e o formato exato de um buraco na borracha. Perfeitamente. Um reflexo de luz diferente por causa de uma lâmpada queimada lá no teto do galpão, uma poça de água refletindo, uma sombra estranha projetada por uma ferramenta que alguém esqueceu perto da linha. Tudo isso pode fazer o sistema disparar um alarme de ruptura grave, parando a linha de produção por absolutamente nada. E como a gente falou no começo, cada parada falsa custa rios de dinheiro. Ninguém quer um robô parando a fábrica porque se assustou com uma sombra, né? Exatamente. Para que a IA não sofra de alucinações desse tipo, o ambiente em volta da câmera precisa ser muito, mas muito controlado. Exige-se um projeto de iluminação padronizada impecável, sistemas de limpeza automática para as lentes das câmeras, porque a poeira é implacável, e o mais difícil e caro de tudo, milhares e milhares de horas de treinamento do algoritmo. Não é só instalar e ligar? Longe disso. A IA precisa ser alimentada com imagens reais daquela esteira específica em todos os níveis de sujeira e luz possíveis para aprender de fato a diferença sutil entre um pedaço de carvão amassado e um rasgo estrutural verdadeiro na lona. Certo. Então colocou todas as cartas na mesa agora para a gente fechar esse quebra-cabeça. O que tudo isso significa para o gestor da planta no fim do dia?
A gente passou pelo som do ultrassom, que vê através da borracha, os campos magnéticos do MFL, que quantificam o vazamento do aço, os sensores de proximidade que vigiam as bordas incansavelmente, as câmeras térmicas medindo a febre da máquina e a inteligência artificial de olho na superfície. Como que essas indústrias gigantescas amarram todas essas pontas sem a equipe enlouquecer com tantos dados diferentes chegando ao mesmo tempo? A verdadeira resposta para isso, e eu diria que a grande lição que tiramos dessa evolução técnica, é que a mágica simplesmente não existe em um único sensor isolado. Não existe uma bala de prata na manutenção preditiva. O sucesso moderno é a integração profunda de tudo isso. É uma verdadeira sinfonia tecnológica. Todas as ferramentas tocando juntas. Exato. Na prática, numa correia de altíssima responsabilidade, o gestor não escolhe uma única tecnologia. Ele sobrepõe todas elas. É criar uma redundância inteligente, onde a força de um método cobre diretamente a fraqueza do outro. Onde um é cego, o outro enxerga. Perfeito. Você utiliza o ultrassom para mapear constantemente a espessura da borracha e garantir que ela não está afinando demais. Paralelamente, os sensores magnéticos vasculham o interior em busca de cabos de aço rompidos, ignorando completamente a borracha. Nas laterais, os indutivos garantem que a esteira não saia dos trilhos. E, acima de tudo isso, as câmeras térmicas e de IA vigiam o calor dos roletes e a textura da superfície. É um cerco completo à falha. E o verdadeiro cérebro da operação é o sistema central. Todos esses dados dispares de dezenas de sensores convergem para um único software de supervisão, geralmente um sistema SCADA super moderno. O software é que cruza o alinhamento com a temperatura, com a vibração e com as imagens e só dispara um alarme consolidado e altamente confiável para o operador humano. É o trabalho em equipe levado à potência máxima da automação industrial. E para quem vive o dia a dia frenético da indústria, saber que não se trata mais de ficção científica, mas sim da realidade rodando em dezenas de minas a céu aberto e linhas de montagem pelo mundo hoje, é algo extremamente empolgante. A engenharia conseguiu dar um verdadeiro sistema nervoso integrado a estruturas brutas de aço e borracha. Essa é uma excelente forma de colocar. E se a gente extrapolar essa ideia um pouco, chegamos a uma conclusão muito interessante sobre como lidamos com informações no mundo moderno. A gestão da integridade dessas esteiras nos ensina que dados isolados são apenas pequenos fragmentos de uma verdade muito mais complexa. A imagem inteira só aparece quando você junta as peças. Exatamente. A realidade se revela de forma muito mais nítida quando você combina informações de naturezas totalmente diferentes. Cruzar temperatura, som, perturbações eletromagnéticas e padrões visuais para antecipar um colapso é um modelo mental poderosíssimo. É uma lógica de prevenção e análise de tendências que se aplica à gestão de riscos de uma grande empresa de tecnologia, ao monitoramento da infraestrutura de uma cidade inteligente e até, se a gente pensar bem, a forma como abordamos diagnósticos complexos na medicina humana hoje em dia. Absolutamente. É sobre encontrar aqueles sinais silenciosos muito antes que o barulho ensurdecedor do desastre aconteça. E tudo isso que a gente discutiu levanta uma questão fascinante que eu quero deixar para quem está ouvindo a gente dar aquela pensada hoje à noite. Se a engenharia atual, combinando o IA com sensores de som, calor e magnetismo, consegue diagnosticar perfeitamente o desgaste invisível de uma máquina industrial gigantesca operando sob condições absurdamente agressivas, quanto tempo vai demorar até que essa mesmíssima matriz multissensorial seja instalada na fundação dos prédios em que a gente trabalha ou embutida diretamente na estrutura dos carros que a gente dirige todos os dias? É uma provocação, entanto. Imagina só, viver em um ambiente que funciona como um imenso organismo vivo, perfeitamente capaz de cruzar dados invisíveis para se autodiagnosticar e te avisar do problema semanas antes da primeira rachadura sequer aparecer no teto da sua sala. É, no mínimo, algo para a gente ficar de olho no futuro próximo. E assim, chegamos ao fim de mais uma exploração profunda. A gente agradece demais a companhia para quem ficou com a gente até agora. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes e continue sempre curiosos. Até a próxima.
E aí, pessoal? Gostaram do conteúdo? E eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês. Quantas correias, aí onde você trabalha, ainda estão sendo substituídas sem que as suas condições reais tenham sido medidas? A gente tem que entender o seguinte: correias transportadoras não podem mais ser tratadas como um componente de troca programado qualquer. Elas são ativos de alto valor para as empresas e que exigem uma leitura técnica contínua das suas reais condições. E a transição da inspeção visual para o monitoramento sensitivo não destrutivo representa uma evolução na maturidade industrial. Quando as empresas começam a utilizar sistemas magnéticos e ultrassônicos para avaliar a integridade interna e externa das correias, a gente deixa de agir por estimativa e a gente começa a decidir com base em evidência. E o ditado já diz, né? Contra fatos não há argumento. Só que isso traz um benefício para a gente. Isso significa que os nossos processos eles terão menos falhas inesperadas, menos descartes prematuros de correias que ainda estão em boas condições. Nós vamos ter uma redução concreta nos custos operacionais. Isso significa também mais segurança para as equipes que estão em campo executando as atividades. Porque pensa comigo, nós vamos estar menos tempo expostos a áreas de risco. Isso é um ganho importantíssimo. Mas há um ponto fundamental. A tecnologia não vai substituir o profissional. O seu conhecimento, o que você sabe hoje, a sua experiência, ela é fundamental para análise crítica, para um plano de ação, para critérios técnicos bem definidos. Qualquer sistema se torna apenas uma coleta de dados se não tiver ninguém para analisá-los. Nenhum sistema vai ser capaz de substituir você, que constantemente busca aprimoramento técnico. E esse é o nosso principal objetivo, elevar o nível técnico do nosso setor. Eu agradeço pela participação de vocês. Eu espero que esse conteúdo esteja agregando valor, esteja aumentando o conhecimento técnico de vocês. E eu só peço uma ajuda. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Se você se comprometer a compartilhar esse conteúdo com uma pessoa, o nosso objetivo foi alcançado. A gente acredita que juntos nós podemos elevar o nível técnico da nossa profissão. Eu agradeço mais uma vez pela presença de vocês e um grande abraço e até o próximo episódio.